Fala pessoal, tudo bem? Rafa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula de Matrículas. E agora, dessa vez, com um videozinho. É isso aí, cara. Visto esse bichano aí na tela, eu vou contar uma breve história para você e você vai entender por que que a gente chegou nesse animalzinho aí, que é um gato preto. Gato preto é sinônimo de má sorte para muitas culturas, inclusive no Brasil. E para você entender como que é importantíssimo você ter a real noção de como que as pessoas enxergam o seu empreendimento. Olha só, diziam que o gato preto trazia má sorte e o povo matou muitos gatos por conta de rituais que os pessoais faziam e tudo mais. Então, o pessoal entendia que o gato trazia má sorte. E aí, dado momento, aconteceu a peste negra. E a peste negra era causada pelos piolhos dos ratos. E aí você começa a pensar, bom, o gato é o predador do rato, então logo se o gato pega o rato, mata o rato, não tem piolho se espalhando, ok? Moral da história, uma população inteira tinha dizimado os gatos, que era o principal predador dos ratos, tão logo os vetores, ou seja, aqueles que espalhavam a doença da peste negra, porque tinha um piolhozinho lá no rato. Cara, que doideira, que parada é essa? É simples você entender. Quando você não entende o real problema, você acaba matando a própria solução. Você vai ver isso mais à frente. Bom, então é o seguinte, quando a cidade já não tinha mais gatos para combater, a peste assolou toda a Europa. Bom, aqui vem de novo aquilo que eu acabei de falar. Você precisa entender a real causa do problema. Então, olha só o paradoxo. Quando você não entende a real causa do problema, a nossa tentativa de solução do problema pode agravar ainda mais o problema. Calma, respira isso aí. Ou seja, às vezes a gente acredita que tem um problema e aí, querendo solucionar aquele problema pontual, a gente acaba matando a nossa única solução. Às vezes você acredita que o seu negócio é um problema e você acaba matando o seu negócio, entendendo que com isso você resolve todos os outros problemas e, na verdade, ele pode ser a sua única solução e você acaba de matar a sua única solução simplesmente porque você entendeu o problema de forma errada. Encontre o seu investidor, mas seja inovador. Ninguém quer comprar nada que não seja atraente, já começo por aí, tá? Vamos lá. O seu produto ou serviço ele é atraente, as pessoas desejam ter acesso àquele produto ou serviço, ou você acha que isso é real? Por que entenderiam, né? As pessoas deveriam entender que devem investir na sua empresa, porque o cliente também é um investidor. E por que devem comprar o seu produto? Essas são as perguntas que você deve fazer. Todo problema é uma oportunidade. Então, conceitue a sua empresa como uma solucionadora de problemas e ninguém paga para alguém não resolver o problema. As pessoas elas estão dispostas a pôr a mão no bolso, fazer um investimento para solucionar um problema, uma dor, algo que ela sozinha não tem condição de saber, ou melhor, ela ainda não sabe resolver. Ninguém paga para isso. Ah, eu não vou pagar aqui para você não fazer nada. Cara, você tem que resolver um problema. E quando você resolve um problema, tendencialmente você tem mais sucesso. Quanto maior o problema, maior a solução, mais valorizado você é, mais caro você pode cobrar do seu produto ou serviço. Diga agora em voz alta qual problema você resolve. Acabou de dizer aí? Não? Você não sabe qual problema você resolve? Então aí sim você tem um problema. Você não tem que dizer, olha, eu tenho soluções somente. Cara, o que, que você resolve? Qual é o seu grau de importância para aquilo que ela está vendo? Bom, aprenda com Bill Gates. Quando a Microsoft foi criada por Bill Gates, a meta, nesse caso lá, os primeiros programas, né? A meta da solução de problemas era que eles pudessem colocar um computador para cada casa norte-americana, quiçá do mundo, tá? Isso deu tão certo que o cara tinha tanto dinheiro que ele podia empilhar a sua riqueza que daria para chegar à Lua, e isso não é uma situação imaginária, tá? É literal. Se ele juntasse toda a pilha de dinheiro, daria o suficiente para ele chegar à Lua de tanta grana que ele tinha. Só que até eles, em algum momento, teve o seu crescimento pausado. E por que que isso aconteceu? Porque o mundo mudou. E as pessoas passaram a ter tablets e telefones, ou seja, quando entra uma nova tecnologia do mercado ou entra um software novo, o que que acontece? Cara, o mercado muda novamente. E aí, a Microsoft não tinha entendido essa mudança e com isso ela teve um grande problema que teve que mudar a sua meta.
Continuando com Bill Gates, ele mudou a missão da empresa dele. Ele contratou um indiano. Entenda por que eu estou falando desse indiano. E por causa disso, a Microsoft passou a ter como missão capacitar pessoas para o uso do seu programa, e não só simplesmente vender o programa. Então, ele transformou a sua própria organização. O que seria uma situação para que a pessoa simplesmente comprasse ou não? Agora, ele adaptou todo o formato de negócio dele, porque um indiano virou e falou, ele entendeu, né, dentro do mercado, inclusive, para quem não sabe, a Índia é um dos maiores mercados de tecnologias do mundo, e esses caras são ninjas na área de disrupção e inovação. Então ele trouxe um cara de fora do mercado americano, que tinha uma visão diferente, que entendia um comportamento diferente, e falou, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa capacitar as pessoas para que usem o nosso programa. A gente precisa incentivá-las a usar o nosso programa. Então, criamos programas cada vez melhores, cada vez mais intuitivos, para que elas queiram usar os nossos programas e usem em empresas, no seu dia a dia, e que seja algo que resolva vários problemas. Então, o computador que naquela época, por exemplo, antes do Windows, antes do Word, que precisava resolver problemas, substituiu vários periféricos de uma só vez, como até hoje, certo? Seguindo aqui. 3 quais dentro dos papéis das máquinas. Como assim 3 quais? Qual é a minha cultura? Qual é a minha solução que eu entrego? E qual é o meu papel qual é o papel do ser humano? Eu respondo a terceira para você. O papel do ser humano é ser humano. Tudo hoje está muito mecanizado, as máquinas estão tomando conta do mercado. Então, as pessoas ainda querem o contato com o ser humano. Então, toda vez que você automatiza muito as coisas, você perde muito desse contato. O mercado digital tem feito isso, tem criado para tentar uma demanda muito maior de pessoas ao mesmo tempo, ela faz com que você, de uma certa maneira, você tenha menos contato com pessoas e aí a coisa fica 100% automatizada. É ótimo te dar liberdade geográfica, porém, a liberdade geográfica tem que ter um limite, porque se você não é humano com o seu atendimento, com o seu cliente, provavelmente você não cria nenhum tipo de expectativa no seu cliente, beleza? Qual é a sua cultura? O que sua empresa ela a torna agradável, né? E com isso vai também, essa resposta vai dizer onde você se encaixa no mercado. E qual a solução principal que você entrega. O papel do ser humano é ser humano, mas e a maior empresa de café do mundo vende o pior café do mundo. Calma, vou chegar lá. Bom, a Starbucks, ela não é uma empresa que só vende café, ela não é uma cafeteria somente, porque se ela fosse uma cafeteria, ela seria igual a todas as outras. E eu vou chegar em outras empresas que também mudaram o seu conceito. A Starbucks, na verdade, ela não é uma empresa que está no ramo de café, ela está lá para resolver um outro problema. O problema que ela resolve é no ramo de servir café. O negócio deles é servir pessoas. Pouco importa se o café delas é o melhor ou é o pior. Até porque se fosse o melhor, não seria viável economicamente para a empresa manter toda aquela estrutura. Então, o café em si, ele é até mais barato. Você talvez tenha tomado até cafés melhores em algum outro lugar. Mas a experiência que a Starbucks criou faz toda a diferença. As pessoas desejam ser atendidas numa Starbucks, por exemplo, porque o formato que ela gera nas pessoas gera um desejo. Qual o desejo que você desperta nas pessoas em relação ao produto que você vende, seja presencial ou seja online? No dia em que você vender produto, você vai ter problemas. Você está no ramo de servir pessoas e tudo é focado em atender essas necessidades, mostrando o tempo todo essas pessoas e mostrando o tempo todo a essas pessoas qual é o seu objetivo. Obviamente não é só vender, é atender e tornar o produto uma consequência da solução. E aí vai a grande sacada. O produto ele é um meio para que justifique o fim. O produto não é o fim. A jornada do cliente, de experiência do cliente, do sucesso do cliente, ela não começa quando vê a sua propaganda e quando ele compra. Na verdade, quando ele compra é a metade do processo, porque dali ainda tem uma outra metade, que é fazer com que ele atinja do ponto A ao ponto B. Por isso o lance de uma promessa. Qual é a promessa que você gera para solucionar um problema, para fazer com que a necessidade da compra de um determinado produto leve a pessoa até o ponto que ela quer alcançar, que é realmente o porquê das coisas, o porquê que ela comprou. Antigamente, a maioria das empresas eram treinadas, as pessoas, né, os funcionários eram treinados para fazer com que viessem da propaganda, fosse atendido, comprasse o produto, tchau e benção. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem mais uma outra metade, que é quando a pessoa ela vem do mercado, ela compra o seu produto, a compra do produto não é o ponto final, mas sim uma outra parte de um progresso que necessita acontecer. E se você não está entendendo isso, se você não faz isso na sua empresa, por isso que você está em maus lençóis, beleza? Vamos lá, gente.
A Uber, ela cria uma solução, e aí veja só como que é o lance do mercado de soluções. A Uber, ela cria uma solução para quem não quer dirigir um carro e, ao mesmo tempo, cria oportunidades para quem quer ganhar uma renda extra com o seu próprio carro. Ou seja, pessoas que iriam, num mercado como o atual, estar desempregadas, ela coloca o próprio carro à disposição de um aplicativo para que outras pessoas que não têm carro, mas que precisam se deslocar, ou têm até carro, mas têm medo de dirigir, enfim, pode acontecer 1 milhão de possibilidades, possam usar aquele serviço para se deslocar do ponto A ao ponto B, gerando oportunidades para quem precisa e gerando comodidade para quem quer pagar. Quer dizer que a Uber se colocou no meio, exatamente entre a pessoa que tem a grana para pagar e a pessoa que tem o produto para entregar. Assim como o Mercado Livre e assim como o próprio Starbucks. A Starbucks resolve uma necessidade, a necessidade de ser atendido para quem gosta de tomar café. Porém, a experiência do cliente conta muito mais na resolução da necessidade dela do que no próprio produto em si. Por isso que produtos de empresas de tecnologia, nem todos eles são tão perfeitos assim. Quem nunca teve um problema com algum motorista de uma empresa dessas de aplicativo que não te levou, não te buscou, mas nem por isso você deixou de usar. Por quê? Porque o produto em si pode ser falho, mas a experiência de todas as outras vezes faz com que tudo seja incrível. E aí tem uma situação. Por que que muitas dessas empresas no começo do seu empreendimento, que conseguem grana pra caramba de investidores, elas sempre terminam seus primeiros anos no vermelho? Quer ver um exemplo? Você recebe no seu e-mail, recebe no seu celular um voucher, tá? Para usar aquele serviço durante algum tempo. Quem nunca ganhou 30 dias de acesso grátis na Netflix? Que de grátis não tem nada. Alguém está pagando essa conta para que você use 30 dias de graça e aí, depois de 30 dias, você possa tomar uma decisão de compra ou não, de assinatura ou não. Então, quantas pessoas experimentaram os seus serviços de forma gratuita por algum tempo, mesmo que você precisasse de um patrocinador, esse patrocinador viesse mais à frente ter condições de retirar alguma lucratividade pelo investimento inicial? A Uber em 2019 valia mais do que a Ford, que é a maior montadora de carro do mundo, mesmo sem a Uber produzir absolutamente nada, apenas software. Ou seja, a maior montadora de carros valia menos do que o maior aplicativo que conectava carros a pessoas. Tem noção disso? Ou seja, enquanto você está pensando em produzir muita coisa, às vezes somente estar no mercado digital, gerando conexão entre pessoas e levando solução, pode resolver todo o seu problema. Então, as pessoas elas não querem algo genérico, elas não querem nada que está ali jogado na prateleira, que serve para um, serve para todos. Já foi o tempo que as coisas eram genéricas e funcionavam para todo mundo de qualquer maneira. As pessoas querem, elas não querem só commodities, elas querem exclusividade, elas querem que algo seja personalizado. Vamos entender isso? As pessoas querem soluções customizadas, elas querem ser diferenciadas no produto. Vamos entender sobre soluções customizadas. Você pode andar de Uber, mas você também pode andar de Uber mais exclusivo, com carros melhores. Você pode mandar fazer, escrever o seu nome num tênis da Nike. Você pode escolher o que você quer dentro de uma pizza. Se você quer isso, se você não quer aquilo, você pode definir isso daí. Então, as pessoas estão cansadas de algo genérico. Algo genérico também quer dizer obrigatoriamente barato, e barato quer dizer menos lucratividade. Customizada, não. Você precisa ter produtos que são para bolsos variados. Você precisa ter um produto de R$ 29,90 ou que dê até 30 dias gratuitos, mas ao mesmo tempo você precisa ter um produto e um serviço que vale R$ 4.500 para pessoas que querem algo totalmente exclusivo para elas. Obviamente, se um valor mais caro vai te dar mais trabalho também, porém, vale a pena o esforço, beleza? Existem duas maneiras de falir. Ah, mas falir, você está falando em falir. Cara, não se fala só de sucesso para quem quer ser um empreendedor de sucesso. O empreendedor de sucesso ele tem a real noção do que é falir. E falir não pode ser um tabu. Ele precisa entender que tem duas maneiras de quebrar. Ele pode quebrar gradualmente ou repentinamente. Eu vou explicar esses dois fatores agora. Gradualmente é porque o mundo ele vai mudando e ele não percebe. Lembra quando eu falei da Microsoft e de muitas outras empresas, como a Starbucks, por exemplo? Então, o mercado ele muda gradualmente. O mundo muda todos os dias, você nem percebe. A Blockbuster é um exemplo claro disso. A Blockbuster ela era uma empresa do mundo dos DVDs e aí ela se tornou uma gigante alugando DVDs para todo mundo praticamente. E aí é que tá. A Netflix
ela é taxada como uma empresa que quebrou o mercado de locação de DVDs, mas pensa comigo, não foi exatamente isso, foi o mundo que mudou e a Netflix se adequou. A Netflix entendeu que era muito mais barato ter um site, as pessoas pediam pelo site, o serviço de entrega de correios, que era muito bom, fizesse o trabalho de que a pessoa não precisasse mais sair de casa. Pensa no único conceito que eu falei até agora. As pessoas não querem mais sair de casa. Ok? Gravou? Ok. E aí, a Blockbuster não acreditava que aquele tipo de negócio pudesse fazer toda a diferença, afinal de contas, ela era uma gigante e as pessoas gostavam de sair de casa. O problema todo é que a cada 10 anos existe uma modificação no ciclo geracional de consumidores. Ou seja, a cada 10 anos o seu negócio vai mudar, quer você queira ou não. Outras empresas conseguem ficar 30, 40 anos, até mais anos no mercado, porém ela vai mudando internamente, sem deixar a marca cair. Agora, se você não tem essa capacidade, a cada 10 anos, você vai ver que o sistema de compra das pessoas mudaram. Há 10 anos atrás, você não comprava com tantos cartões de crédito. Você nem sequer comprava online. E agora você compra quase tudo online. Você pede uma pizza online, você tem acesso a filmes como os da Netflix online, pagando uma assinatura. E aí é que está a grande sacada. Isso vai fazer com que as pessoas que não se adaptem com a mudança do mundo, normalmente ela quebra de forma gradual. E em 5 ou 10 anos a empresa dela já não vale mais nada, porque as pessoas já não estão mais interessadas naquele formato de negócio dela, ok? Ou então, repentinamente, um chinês resolveu mudar o mundo de vez. Eu estou falando não de pessoas, tá? Nem não é uma pessoa chinesa, estou falando de um vírus chinês, tá? E aí é que tá. E quando o mundo estava tudo bem, dentro da sua normalidade, aconteceu que, bom, para tudo, e as empresas ficaram 45 dias sem poder funcionar, outras até um pouco mais. E, cara, de verdade, uma empresa leva décadas para poder se organizar, se tornar uma empresa grande e, de repente, se tornar um império e, em menos de 6 meses, no caso de atividades, ou seja, 2, 3 meses paradas é o suficiente para gerar um rombo e a empresa não se recupera mais. Então, pensa, repentinamente também pode acontecer. Você tem que estar preparado para isso, tá? Então, normalmente, as empresas que têm um bom negócio online, ela conseguiu se manter mais tempo viva no mercado. O perfil de cliente também mudou, tá? Então, com mais acessos a serviços e produtos customizados, ela não quer mais nada da prateleira. Ela não quer mais algo, conforme eu já falei, genérico. Ela não quer que o produto dela seja igual ao do Josézinho. Então, se você, na sua escola, no seu empreendimento, você vende exatamente a mesma coisa, você dá a mesma experiência, você pode até ofertar, vender o mesmo produto, mas entregar a mesma experiência de usuário que o seu concorrente entrega, aí sim você está apontando um canhão para o seu pé e está atirando com tudo. Por quê? Porque você não está gerando nada de diferente, nada que seja atraente. As pessoas seguem os popstars por causa disso. Ou seja, quem gosta, por exemplo, da Madonna, segue a Madonna porque ela tem uma característica e ela é customizada para um público. Se ela mudar aquilo ali, ela perde público e com certeza perde muito dinheiro. Então, tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de música sertaneja. Então, se você não customiza o seu mercado, dificilmente você vai ter sucesso por muito tempo, porque senão você é muito genérico. Just Time. Ele quer, no momento dele, hoje os serviços estão cada vez mais globalizados, então não há nada que não haja. Como assim não há nada que não haja? Não adianta você pensar que você vai criar algo totalmente inédito, que as pessoas vão sair correndo desesperadas. Não há nada que não foi inventado. E o que não foi inventado é algo que provavelmente você não investiu ainda para que isso aconteça. O grande lance é que até as coisas que foram inventadas recentemente são frutos de alguma coisa que há muito tempo atrás foi testada e em algum momento foi colocado de lado. Então, as pessoas elas querem comprar no seu próprio tempo. Elas querem comprar do jeito que elas querem. E se você falar não para elas no seu produto, ainda mais se o seu produto for genérico, em algum lugar do mundo ela vai encontrar até com preços melhores do que o seu. Então, tá aí uma situação. Não pensa que você é a última bolacha do pacote, porque provavelmente tem mais gente vendendo exatamente a mesma coisa. A única forma de você reverter esse processo é quando você é totalmente diferenciado na experiência de usuário e o seu produto acaba sendo taxado como único. Content is the new gold. Conteúdo é o novo ouro. As pessoas elas querem comprar você apenas quando ela entender que você realmente resolve o problema dela. E é nesse momento que você começa a se tornar diferenciado. Quando as pessoas hoje no mercado elas têm a oportunidade de
conhecer o seu conteúdo, o que você oferta, por que você é importante, o que você é diferencial, por que você não é comparado ao seu concorrente, aí sim, esse é o novo ouro, esse é o novo petróleo. É fazer com que as pessoas elas possam de verdade ter acesso a o por dentro das coisas. Um grande exemplo é quando você assistia, quando criança, a um vídeo da Disney, você pensaria, até dentro do seu próprio consciente, talvez não verbalizando, mas pensando, cara, um dia eu quero ir lá. E aí é a grande situação. Se você não tivesse visto esse vídeo por dentro de como é a Disney, talvez você nunca falasse isso. Ah, não tem desejo de ir lá, não sei como é que é. Agora, quando você vê um vídeo, né, como era aqueles parques enormes, com aqueles brinquedos maravilhosos, você fala assim, cara, um dia, quem sabe? Então você gera um desejo nas pessoas. Isso faz toda a diferença. Voltando a falar, por exemplo, da Uber, muitas das pessoas passaram a usar os produtos da Uber não só porque receberam acesso gratuito a esse serviço, mas porque, inclusive, alguém falou da experiência que teve. Cara, eu não ando mais de ônibus, agora eu peço um carro, ele me busca na porta. Você fala, como é que é isso? É um aplicativo, baixa lá. E você baixa o aplicativo, experimenta, gosta, já era. Então, a experiência do usuário, a experiência de pré-usuário hoje é fundamental. Você precisa entender que você tem que alinhar velocidade do seu serviço para atingir mais pessoas experimentando. Quanto mais pessoas experimentarem o seu serviço e ela entender que o seu serviço é diferenciado e é customizado, ela pode mudar de acordo com o gosto dela, aí sim, quanto mais pessoas você atingir em menos tempo, mais resultados você vai ter de pessoas utilizando o seu produto com recorrência. Bom, o novo marketing 4.0, as pessoas não querem mais comprar um produto ou serviço, elas querem consumir o que você tem para ensinar e é o conteúdo que você entrega que faz toda a diferença, tá? Então, sim, devemos criar conteúdos. Rafael, mas como? Cara, você é um ser pensante, você é um empresário do ramo de educação, você é uma pessoa que detém conhecimento e se não detém, passa a deter para que você possa realmente mostrar às pessoas o porquê que elas devem te seguir. E se você não sabe por que as pessoas devem te seguir, você tem grandes problemas. Se você não sabe o que falar para essas pessoas, por que você é diferenciado, por que ela deve entender que você tem conteúdo para entregar, então você precisa rever esses conceitos. Quanto mais conteúdo você entregar, quanto mais engajada a pessoa gostar do que você passa para ela, mais resultados você vai ter nas suas vendas e cada vez mais baratas, tá? Quando você entrega mais, você recebe mais, ou seja, quanto mais você entregar, mais você vai ganhar. Quando você participa de eventos ou você cria uma conexão com essas pessoas, elas começam a ouvir a sua solução, você vai passar a ter pessoas interessadas no que você tem a vender, já porque criou um público interessado, tá? E elas são fãs do seu formato de trabalho. As pessoas compram aquilo que é desejável, elas querem ou ser que nem você, ou ter o que você tem, ou viver o que você vive. Então, se você vai realmente ensinar algo totalmente diferenciado para essas pessoas, provavelmente você vai ter muitas vendas. Prospecção é tudo, e eu vou falar sobre prospecção para você agora. Sempre peça indicação nas suas vendas e o cliente satisfeito é um ótimo vendedor. Faça sempre no formato caracol, comece com quem está perto. Isso me remete à aula chamada ABC de matrículas ou ABC de vendas, em que o meu próprio cliente se torna um proliferador de novos clientes. É ele que está muito satisfeito, acaba criando uma ponte entre minha empresa e também um novo cliente. Lembra da experiência de usuário da Uber? Alguém que andou de Uber pela primeira vez, gostou da experiência, porque é totalmente novo para ela, e aí, a partir daí, a pessoa começa a ser incentivada a comentar daquela nova experiência. Então, trabalhar com experiência de usuário através dos seus próprios clientes faz com que o seu resultado chegue mais rápido, se é exatamente isso que você quer. Então, esse é o formato certo, esse é o formato ideal para que você tenha resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui também, segue a gente no canal, porque a gente rala pra caramba para trazer um conteúdo bacana para você. Lembra, esse vídeo fala sobre experiência de usuário e para mostrar para você que a Starbucks não vende café, ela vende experiência de atendimento. A Uber, ela não tem carros, hoje ela até tem, mas ela não tem carros. Ela consegue se tornar uma empresa maior do que a maior montadora de carros do mundo, quando permite com que ela seja o meio entre o cliente e também o prestador de serviço, ela faz a ponte. Então você tem que posicionar a sua empresa como uma empresa que cria relacionamentos, network e faz a ponte entre dois pontos, o ponto A e o ponto B, em que a pessoa precisa de você para chegar nesse ponto B.
A Blockbuster, ela não foi quebrada pela Netflix. Na verdade, a Netflix, ela enxergou algo que era muito mais interessante. Se você for parar para fazer, cara, um negócio digital, um site é muito mais barato porque ele está presente no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, ela não tem o custo de locais físicos. Isso também não quer dizer que em algum momento você não vai precisar de locais físicos. A própria Uber, ela mantém o que elas chamam de City Manager, ou seja, são os escritórios em lugares centrais que fazem com que a disseminação e crescimento do produto, da empresa dela, do serviço, seja mais rápida comparado se ela tivesse somente um escritório no mundo, tá ok? Ainda assim, os custos são muito mais baratos, porque ela tem o principal ativo dela, que são as pessoas dispostas a prestarem o serviço, tá? Então, quando você gera oportunidade para outras pessoas, prestadores de serviço, então você se torna um meio entre elas. Quer pensar nisso legal? Pô, é só você olhar para dentro de casa. Repara que não é você que faz o meio entre o cliente e onde ela quer chegar. Quem faz o meio é o serviço EAD. Ou seja, quem está entre o cliente e onde ela quer chegar não é você, é o serviço EAD. E você acoplou o serviço EAD dentro da sua empresa para que isso aconteça. Isso é ótimo, isso é bom, facilita a vida. Mas você perdeu um fundamento importante, uma característica muito importante. O que diferencia você dos demais serviços EAD? O que faz com que você não seja comparado a todos os outros? O que faz com que você não seja genérico? Se o serviço EAD é igual ao de todos os outros que estão usando no mercado, provavelmente só mudando a marca, cara, então você não tem diferencial nenhum. Qual o diferencial que faz a pessoa falar assim, uau? Então, pensa nisso e começa a pivotar o teu negócio de verdade rumo a um futuro totalmente diferenciado. Lembra? O mundo muda gradualmente e muda também repentinamente. Esteja preparado para as duas formas. Te vejo você no próximo vídeo. Valeu! Sério, gente, valeu, dá um like aí.